Senador Paulo Rocha, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu pretendia começar a minha fala aqui nesta tribuna me referindo a um pronunciamento feito aqui anteriormente ao do senador Roberto Requião. Mas como o senador Roberto Requião trouxe uma proposta preocupante do ponto de vista institucional, e por que eu digo preocupante? Porque o Brasil já vive em frangalhos do ponto de vista da sua segurança jurídica. Votamos matérias aqui de competência exclusiva do Congresso Nacional e as nossas deliberações, por maioria, soberanamente, são derrubadas pela Suprema Corte, mesmo que elas não tenham qualquer vício de inconstitucionalidade, no meu entendimento, mesmo não sendo uma especialista da área do direito. Me refiro à questão da impressão do voto. Mas a proposta do senador Requião aqui traz à tona não só a fragilidade do sistema que nós estamos vivendo, institucionalmente falando, nós estamos vivendo momentos de muita tensão. E a tensão é provocada, claro, por um processo político fragilizado, também pela desmoralização da classe política brasileira e por um governo com muitas dificuldades, seja do ponto de vista da ética, seja do ponto de vista das constantes denúncias e investigações que pairam sobre o governo. Um governo enfraquecido. E um governo não tendo a força para, num caso como a greve dos caminhoneiros, ter encurtado o prazo de paralisação com os efeitos dela decorrentes. Mas eu venho aqui para dizer que estamos a apenas 4 meses da eleição. E esse será o momento, senador, esse será o momento da definição pela população brasileira do que quer para o Brasil. E a escolha livre e soberana do futuro presidente, mas, sobretudo, e talvez mais importante, da criteriosa escolha do eleitor pela composição da Câmara Federal e desta Casa. Nenhum presidente da República governará sem o apoio do Poder Legislativo, por pior que ele seja. E quem está aqui no Senado ou na Câmara vem da base, vem da sociedade. E é a sociedade que manda para cá deputados federais e senadores que não chegam aqui caminhando com as suas próprias pernas, chegam ungidos pelo voto popular. Daí a responsabilidade do eleitorado brasileiro com as eleições de outubro próximo. Porque na democracia, as decisões e as transformações passam necessariamente pelo crivo do Congresso Nacional, pela Câmara, a Casa do Povo, e pelo Senado, chamada Casa Revisora ou Casa da República. Não há outro caminho a não ser este. E nós violarmos, por mais frágil que seja hoje o governo, por mais problemas que tenha, violar essa instituição, antecipando o que falta há 3 meses fazer, seria ampliar o fosso das tensões e das preocupações que graçam hoje pela sociedade brasileira. Mas eu venho aqui e subo aqui, quando o senador Requião falou que um governo interino tem que assumir com a responsabilidade. Onde está o líder hoje que tenha esta capacidade de encarnar o respeito à população? Onde está esse líder que possa, a um só tempo, inspirar esta segurança e essa tranquilidade institucional, assumindo interinamente? Não temos uma figura messiânica que possa fazer isso. Não temos um líder na área política ou acadêmica que possa fazer isso. Até porque não é conveniente fazer isso. Estamos a 4 meses da eleição. E aí, senador, eu tenho a impressão de que o senador Requião faltou dizer. Ele mencionou que este líder, que interinamente teria como prioridade resolver o problema dos 13 milhões de desempregados. E eu diria ao senador Requião, a prioridade é acabar com a corrupção, porque parte dos desempregados se deve à roubalheira que este país foi submetido.
ao longo do tempo. E aqui eu não poupo ninguém, senador, porque a minha régua moral é a mesma. Então, o senador Requião poderia ter colocado, em primeiro lugar, um combate rigoroso e severo à corrupção, que afundou este país na ruína. Basta ver os equívocos com subsídios pesados a muitos setores que não precisavam, inclusive afundando a Petrobras. Senador, eu venho à tribuna aqui agora, na condição de uma senadora de primeiro mandato, que tenho enorme orgulho de representar o meu estado do Rio Grande do Sul, para me insurgir contra um pronunciamento aqui feito, nessa tribuna, nesta manhã, que considera o Brasil um país-eco, uma república de bananas, um Congresso Nacional desmoralizado. Está sim, mas esse não é um país-eco. O meu estado do Rio Grande do Sul não é um estadinho. O Brasil é um país grande, de gente que trabalha, de muita gente honesta, inclusive dentro desta casa. Eu não tenho nenhum processo, não estou na Lava Jato. E trabalho aqui com a seriedade e a responsabilidade de economizar os tostões no meu gabinete, porque é dinheiro do povo brasileiro. Não tenho auxílio moradia e economizo e gasto apenas 30% do que eu tenho direito como senador, desde que assumi o mandato aqui em 2011. É nessa condição que eu falo, de senadora que está aqui, exercendo o seu papel, comprometida com os interesses coletivos do meu estado e do meu país. E tenho muita honra de estar nesta posição, porque cheguei aqui por mais de 13 milhões de votos que os gaúchos e gaúchas me concederam. Aqui também, costumeiramente, se dizem, os golpistas estão acuados, afundaram o país e não têm coragem de assumir suas posições. Eu estou aqui, votei no impeachment e não tenho nenhum arrependimento. Até porque, em 2010, não votei na chapa Dilma Temer. Em 2014, não votei na chapa Dilma Temer. E em 2017, 18, eu fui aqui a primeira a subir a tribuna para dizer que o meu candidato em 2014, que ganhou no meu estado, senador Aécio Neves, julgado pelo Supremo, pelo afastamento dele do mandato, eu fui favorável. Porque a minha régua moral é a mesma para a Dilma, para o Temer e para o Aécio. Não pode ser diferente, senador. Não pode. Fizemos um impeachment, votei e votaria de novo nas mesmas circunstâncias. Não mudo de posição, porque tenho convicção do que eu estou fazendo e tenho responsabilidade. Portanto, dizer que deveríamos ter vergonha e estamos acuados, eu estou aqui. E a senadora que estava aqui cobrando a presença aqui no plenário, ela é membro integrante da Comissão de Relações Exteriores, onde estamos sabatinando dois embaixadores. Um que vai para o Malawi, um país africano, e outro vai para o Azerbaijão. Ela é membro titular, não deu presença lá. Eu estava lá participando da sabatina, questionando os embaixadores. Que história é essa de vir aqui cobrar aquilo que não faz, dos colegas senadores? Isso não é bonito para um parlamentar, quando não cumpre as suas obrigações. Isso tem a mesma relevância do que vir aqui fazer discurso. Respeito muito as posições políticas de defender o seu líder, que quer ser candidato à presidência da República, que está preso na prisão, na penitenciária, no Estado-Maior da Polícia Federal, em Curitiba. Portanto, senador, eu estou aqui para dizer que não tenho vergonha alguma de ter. E reconheço todas as fragilidades, a incompetência do governo, que não está tendo habilidade suficiente para conduzir os problemas graves, como foi o caso da greve dos caminhoneiros. É preciso haver, o governo está, cada um fala de um lado, o governo está desgovernado, desorientado. Transportes não entende. Uma agência reguladora como a ANP, Agência Nacional de Petróleo, deixa passar em brancas nuvens um episódio terrível que aconteceu em Brasília de um dono de um posto de gasolina que estava vendendo, em plena crise, gasolina a R$10 o litro, senador. O que faz essa ANP que não vai lá e não manda fechar esse posto e prende o dono desse posto de gasolina? Ferindo criminosamente a economia popular?
numa hora dessas? E quantos casos desses aconteceram no país? Quantos? O que fez a ANP? Qual é a justificativa para essa agência que é a reguladora dos combustíveis? Ah, mas nós não temos o poder policial. Faça ter de alguém e ela invoque, ou peça à autoridade que tenha esse poder. Tome a iniciativa. A ANP, a NTT, Ministério dos Transportes, Casa Civil, tudo. E agora vemos as consequências de um acordo feito com os caminhoneiros. Primeiro, só as empresas. Depois, falaram com os caminhoneiros, deixaram de lado os caminhoneiros independentes, senador. E agora nós estamos ainda nas dúvidas sobre esse processo. Mas o que mais precisamos agora é de uma certa compreensão do momento que estamos vivendo. Muita gente aqui está apagando fogo com gasolina, como se isso fosse a solução melhor para o país. Já é preocupante o cenário da sucessão presidencial. E eu espero que nós tenhamos todos a serenidade, a segurança e a responsabilidade para as boas escolhas. Me preocupa também, considerando o que aconteceu nas eleições, de 30 casos de eleições fora de época, de um estado e de 29 municípios brasileiros, inclusive no meu estado, em que o partido da senadora que saiu aqui do plenário não elegeu nenhum. Talvez seja um sinal. Mas o que essa eleição fora de época também deixou um sinal preocupante é o número de abstenções, o número de votos nulos ou de votos em branco. E esse é o pior caminho para a democracia. Esse é o pior caminho para a democracia. O que aconteceu em Tocantins deve ser um sinal amarelo. E, finalmente, senador, eu quero ponderar que fiquei profundamente desolada com a desastrosa, com todo respeito, decisão e manifestação da Suprema Corte ontem ao impedir a impressão do voto. E por que eu fiquei desolada? É porque no regime democrático o equilíbrio dos poderes precisa ser preservado. Nós já vivemos uma insegurança jurídica porque a Suprema Corte uma hora trata de uma questão, como em 2016, a questão da prisão em segunda instância, agora já está falando e possibilitando reverter uma posição dessa. E tantos outros exemplos que tornam a insegurança jurídica. O Fundo Rural foi um deles, o Código Florestal foi um deles. Então, essa insegurança jurídica ontem, me parece, não só houve uma interferência direta nas deliberações do Congresso Nacional, que soberanamente decidiu pela impressão do voto. A ex-presidente Dilma Rousseff, que foi consultar o TSE, a Tribunal Superior Eleitoral, sobre a questão da urna, da impressão do voto, qual foi o argumento que a Justiça Eleitoral à época deu? É muito caro, não há orçamento para isso. Como se a democracia e a segurança do voto e a lisura do pleito não tivessem que pagar o preço por isso. Aquela foi a justificativa para apor um veto àquilo que nós havíamos deliberado. E sabe o que aconteceu? Soberanamente, o Congresso Nacional derrubou, por mais de 70% dos votos, derrubou o veto à presidente. Então, a insegurança jurídica é gerada, agora, mencionada há pouco pelo senador Lazia Martins, de que houve uma mudança na lei no ano da eleição. Já estava previsto que teríamos uma implantação gradual da impressão do voto. Eu lamento, tenho um enorme respeito pela procuradora Raquel Dodge, mas dizer que isso vai violar o voto. Lamento também que o ministro Alexandre Moraes tenha levantado precocemente suspeitas sobre a atuação dos mesários, em termos da responsabilidade que tem nessa condução dos trabalhos eleitorais, de que eles poderiam interferir no eleitor. Olha, senador, olha, sinceramente, cada hora as razões, para mim, são as que carecem de fundamento. Porque no dia 13 de maio, dia simbólico, no dia 13 de maio, o responsável técnico pela urna eletrônica brasileira,
o secretário de Tecnologia e Informação do TSE, Dr. Giuseppe Dutra Janino, esteve na Comissão de Constituição e Justiça, numa audiência pública, tratar desta matéria. E ali eu perguntei a ele, e 2 vezes fiz que ele respondesse: doutor Janino, a urna eletrônica é segura? É indevassável? Considerando que nem a CIA nos Estados Unidos foi livre de hackers que invadiram o sistema, presidentes do mundo inteiro, invasão dos seus dados pessoais, inclusive Dilma Rousseff. Como é que a urna eletrônica é segura? Repeti 2 vezes. Textualmente, a resposta do doutor Janino. Abre aspas, as urnas não são 100% seguras. Puxa, será que é preciso mais alguma coisa? E houve no estado de Santa Catarina um episódio em que a eleição foi decidida por um voto. E aí, quando foi se ver, teve um eleitor que votou com um título falso, porque a pessoa que o nome estava lá era de uma pessoa que tinha falecido. O que significa a impressão do voto? Ninguém vai sair com papel, ninguém vai ter nenhum acesso ao voto impresso. Ele vai ficar guardado numa impressora anexada à urna eletrônica. E os peritos da Polícia Federal ponderaram que, na hora que forem chamados para uma perícia para saber o que aconteceu, esta seria a prova material para justificar que houve ou não houve qualquer fraude eleitoral naquilo, porque era apenas checar o nome do eleitor com aquela impressão que estava ali guardada, nenhum papel saindo de lá. Só isso. Então, os técnicos, os peritos federais, agradeço até a manifestação, porque ponderaram que esta seria a prova material num caso de lisura ou de dúvida sobre a eventual fraude no resultado eleitoral. Então, é por isso que eu venho aqui à tribuna, para ponderar sobre essa insegurança jurídica e lamentar profundamente a decisão da Suprema Corte, que por 8-2, eu quero cumprimentar os 2 votos que foram favoráveis, e que nós tínhamos que, de fato, para sermos um país com a respeitabilidade, com a segurança jurídica necessária, que hoje não está existindo, que tivéssemos exatamente isso. Eu também queria que, quando se dizem que afundar o Brasil. Quem afundou? O Brasil se afunda em 2 anos? O Brasil se afunda em 2 anos? E a falta de uma autocrítica, de quem dividiu o Brasil, entre nós e eles, entre quem governou 13 anos, e que agora pagamos o preço disso, dessa incompreensão e dessa falta de autocrítica. Todos os grandes líderes fizeram isso, autocrítica, mas aqui não houve isso. E talvez, se essa autocrítica tivesse sido feita, nós estaríamos diferentes. E eu respeito muito as posições de quem vem aqui defender os seus líderes, acho bonito. Mas seria muito melhor se fizessem a autocrítica necessária para dizer quais foram os seus erros. E cujos erros nós estamos pagando hoje um preço muito caro. Um preço muito caro. Muito obrigada, meu caro senador, presidente dessa sessão.